O fundo, ele é a gente chama de uma comunhão de recursos, tá? É um grupo, fala bem didático e depois eu entro nos detalhes, mas aqui agora eu corro o risco de falar Pode dar exemplos. semi-besteiras, assim, né? Mas entenda que ele é como um grupo de pessoas que se juntam, né, com um patrimônio, tem um objetivo comum de investimento e contrata prestadores de serviços profissionais para fazer a administração e gestão daquele patrimônio, tá? Então ele é uma comunhão, o dinheiro é sempre do participante, ou seja, do condômino, seja num condomínio, né? Então você nunca transfere a propriedade daquele dinheiro para um terceiro, mas você tem alguém que presta o serviço de cuidar daquele patrimônio para o investidor, para o cotista, né? Então quando você entra num fundo, investe no fundo, você é um cotista, você tem uma cota daquele fundo que é um condomínio. A analogia com prédio, com condomínios, assim, até ela serve, porque você tem, da mesma maneira que você tem os proprietários daquelas unidades, você tem áreas comuns e você tem despesas compartilhadas daqueles condôminos, e você tem um síndico, você tem um prestador de serviço de administração. Regras. Você tem as regras, exato, né? São as regras condominais. Então, essa analogia funciona para um fundo de investimento. Então, as pessoas, elas aderem, né? Em geral, o que você tem? Você tem a constituição de um fundo, a gente constituiu lá em 2008, por exemplo, 41 Small Caps. O que a gente faz? A gente tem o fundo, aí a CVM é quem regula, tá? Essa prestação de serviço. O funcionamento todo lá, tem uma instrução CVM chamada do número 555, exato. Então ela é a base de como que funcionam os fundos de investimento. O ponto é que você tem serviços profissionais prestados. Então você vai ter um prestador de serviço, é um administrador daquele condomínio, tá? Hoje ele ainda é a figura-chave, a CVM ainda está percebendo de que o gestor acaba tendo mais responsabilidade do que o administrador, é mais importante, né? Mas hoje em dia, digamos que o ponto, o alicerce central aqui é um administrador daquele condomínio. É responsável legal pelo produto, pelo fundo. Ele é responsável legal e ele, no papel pelo menos aqui, é o responsável pela contratação dos demais prestadores de serviço e por fazer essa intermediação com os cotistas. Então, quando você vai ser cotista de um fundo, você vai ter uma interação muito direta com o administrador. Ele que vai te passar o extrato, né, tua posição, ele que vai fazer uma série de serviços. Ele que vai ser responsável, por exemplo, para contratar um auditor, para fazer uma demonstração financeira do fundo. Ele vai contratar um agente de custódia, que é quem vai assegurar a propriedade e vai fazer a liquidação das operações, né? Vai falar se você tem ações de fato, essas ações estão custodiadas em algum lugar, você vai ter uma corretora através da qual você vai operar, e você vai ter uma figura de um gestor, por exemplo, né? Que é o caso da 41, gestão de recursos, é uma gestora que vai tomar as decisões, tá? Também está lá o rol de atividades, o que o gestor é responsável é tomar as decisões em nome daquele fundo. Então o administrador, ele que vai elaborar, por exemplo, o regulamento deste fundo. Ele que vai fazer uma convocação de uma assembleia. Você tem uma assembleia do teu condomínio, você tem uma assembleia do fundo também, que se quiser fazer uma deliberação para alterar aquele regulamento, o funcionamento, as normas de funcionamento daquele fundo, ele vai ter que chamar os condôminos, né, que são os cotistas aqui, fazer uma assembleia geral de cotistas, o administrador que faz essa convocação. Tá? Então, essa comunhão de cotistas que nunca deixam de ser os donos daquelas cotas, né, mas ele não é dono do ativo que está lá dentro, ele é dono de uma cota, é um fundo, e o fundo acaba ganhando uma personalidade jurídica própria, que aí derivam umas coisas interessantes também, mas, por exemplo, o cotista não é o acionista da empresa que o 41 Small Caps, por exemplo, investe, né? Apesar dele ser o dono daquela cota, mas o fundo é o acionista. Então o fundo tem um CNPJ e numa assembleia eventual da empresa investida, é o fundo que vai lá votar. E cabe, você vai ter o regulamento, vai dizer certo, né? Mas o gestor tem os poderes para representar os interesses do fundo, né? E votar naquela assembleia. Tem uma pessoa jurídica, o fundo, ele é representado por quem? Pelo gestor e pelo administrador, basicamente. Mas, em geral, pelo administrador, para exercer esse direito de voto, né? Então, a 41 tem uma política de exercício de voto, que a gente fala em quais casos, como que a gente vota. Então, sempre defendendo os interesses dos cotistas, né? E aí, esse fundo também tem uma série de despesas que são as remunerações desse prestador de serviços. Então, a remuneração da 41, como gestora, é paga pelo condomínio, que é o CNPJ do fundo, né? Não é um investidor que vai estar pagando um boleto pelo serviço de gestão, né? É o condomínio. E aí geram facilidades operacionais, inclusive, né? Hoje em dia, o operacional de administração, custódia, controladoria do fundo aqui é muito bem consolidado, assim, você sabe, com um sistema financeiro que já está bem evoluído,
o fundo tem essa capacidade de calcular exatamente todo dia qual que é o valor da tua fração daquele condomínio, né? Então, se eu fiz uma aplicação, no final daquele dia apliquei R$100, ou R$100.000, eu espero, a gente tem uma conversão, isso aqui equivale a 83 cotas. Né? E você sabe todo dia qual que é o valor daquela cota. E você tem uma regra precisa de, se eu quero resgatar, como que esse dinheiro volta? Né? Então eu mando uma carta, eu mando uma solicitação lá de resgate em X dias, o dinheiro tem que ser pago. Né? Como que eu vou pagar as despesas? Então o administrador faz essa conta de, você vai ter que pagar o custo de anos, vai pagar todo dia um pedacinho daquele custo sendo incorrido, provisionado, tem toda uma contabilidade por trás do fundo. Então ele é uma maneira muito bem organizada de colocar esses investidores com objetivos em comum, com um regulamento, tá? Que aí é um negócio legal, e você precisa, é importante, né, ler o regulamento ali, porque tem um capítulo, um pedacinho bem específico dele, que chama Política de Investimentos. Então a gente tem objetivos dentro daquele fundo de investimento. Tem fundo de investimento cujo objetivo é investir em imóveis, tem fundo de investimento cujo objetivo é superar o IPCA, tem fundo de investimento cujo objetivo é, sei lá, ganhar dólar mais qualquer coisa, né? E fundos de investimento em ações, em geral, vão querer superar um índice de referência, né? A gente chama de um benchmark, que é essa referência. O mais comum é o Ibovespa, né? O Ibovespa é um índice teórico que a B3... Que fecha todo dia, que a gente acompanha o índice. O índice, isso, a B3 ela fala, eu vou compor, você pode abrir lá como é que é a metodologia de formação daquele índice, né? Mas ela vai pegar as empresas com maior liquidez num período X e vai montar uma carteira com os pesos ponderados daquelas empresas, e todo dia se assume qual que teria sido o retorno teórico daquela carteira composta por aquela metodologia. Né? Esse é o índice Bovespa, é uma carteira teórica lá que tem 65 empresas mais ou menos. Então, às vezes, o objetivo do fundo eu vou superar esse tal de Ibovespa, ou vou superar outro índice, né? Mas tem um benchmark lá dentro. E a política de investimento vai te falar como, né? O que você pode fazer, o que você não pode fazer. A SVM vai ser bem clara, inclusive na 555, para falar, olha, cada fundo joga o seu jogo. Então, o fundo de ações precisa fazer assim, assado. Você precisa ter, no mínimo, 67% da tua carteira composta por ações listadas com nível X de governança, você pode ter o resto em título público, você pode fazer algumas coisas. Então, se você quiser oferecer esse fundo para o público em geral, você vai ter que respeitar essas regras. Então, tentando responder aqui o que é esse fundo, né? Uma comunhão muito bem organizada de recursos, tá? Que os investidores poderiam fazer cada um por conta própria, talvez seria menos eficiente. Os investidores poderiam fazer eventualmente uma pessoa jurídica, sabe? Tentar ser todo mais... Muito mais difícil, por exemplo, você fazer um acordo de acionistas, um contrato social de uma limitada, por exemplo. E como é que você prevê exatamente a interação, os direitos, o prestador de serviço daquela pessoa jurídica? Assim, dá para fazer, mas é bem mais complexo, né, do que o fundo. Dá para ver que o sucesso desse formato já é comprovado pela quantidade de fundos, né, da indústria, né, como ela já respondeu a isso, sim. Muito interessante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos próximos. E também comentar sugestões para que a gente possa melhorar e trazer novos convidados. Importante reforçar que se você gosta do nosso conteúdo e se interessa em conhecer a plataforma do Paranabanco, você pode acessar o nosso QR Code aqui em cima e abrir o aplicativo do Paranabanco Investimentos. Lembre que é uma plataforma, muitas oportunidades.